Milhares de CRs serão cancelados por todo o Brasil. Começou aqui na 2ª Região Militar em São Paulo, mas isso vai se espalhar por todo o Brasil por conta de uma ação, um relatório feito pelo TCU. Então eu vou mostrar para vocês o absurdo que está acontecendo com os atiradores esportivos, vou mostrar portarias e decretos como eles estão cancelando os CRs injustamente. Se está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de armamento de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, meus amigos, vamos lá. Hoje é dia 23/8, agora são 11h47 da manhã. Eu acabei de retornar do Exército Brasileiro, pois hoje é o último dia do prazo para aquele edital de intimação que saiu semana passada. 3 editais de intimação, um cancelando direto, outro instaurando o processo administrativo e outro em relação aos herdeiros. Então, primeiramente, aqui eu queria deixar claro para vocês que o Exército Brasileiro aqui na 2RM está fechado hoje para um evento. Então, o prazo que era hoje, na verdade, então agora é somente segunda-feira. Então, vocês ganharam mais alguns dias para consultar se o seu nome, se o seu CR está naquela lista de cancelamentos para fazer a defesa administrativa com prazo fatal segunda-feira. E este vídeo todinho será em cima desse mesmo tema, fazer a sua defesa administrativa, porque isso aconteceu na 2RM e isso vai se espalhar por todo o Brasil. Eu vou explicar para vocês o porquê. Como dito lá no edital de intimação aqui da 2RM, o TCU elaborou um relatório e ordenou que o Exército Brasileiro cancelasse, instaurasse e intimasse aqueles herdeiros constantes naqueles 3 editais. Primeiro, que eu confesso que eu não sabia, né, que essa era a competência do TCU. Segundo, que alguns procedimentos têm que ser adotados, seguidos. Não podem simplesmente passar os carros na frente do boi, o carro na frente do boi, como é aquele ditado popular. Os trâmites têm que ser seguidos. E um dos trâmites que não foi seguido, eu vou mostrar para vocês que é estabelecido, é a instauração de processo administrativo antes do cancelamento ou da suspensão de um CR. Então todo mundo que teve já o seu cancelamento decretado ex officio, sem nenhum processo administrativo, eu entendo que isso está errado e eu vou ler para vocês aonde está essa questão. Mas o ponto principal do vídeo é: você pode receber a qualquer momento um e-mail ou uma cartinha ou até mesmo um WhatsApp. E de ontem para hoje eu já tive notícias de e-mail e de WhatsApp. As cartinhas provavelmente também já foram enviadas, mas ainda não chegaram nas casas dos CACs. O que aconteceu? Esse relatório foi feito. A 2RM, por ter ser a região militar com mais caçadores, atiradores e colecionadores registrados no Brasil, fez esse edital de intimação para facilitar o trabalho deles. Entretanto, as outras regiões militares provavelmente farão as intimações pessoais, que é o jeito correto de fazer isso, ok? Então, de ontem para hoje, sei lá, umas 15 pessoas já me procuraram falando que receberam e-mails e ou WhatsApps falando do cancelamento do seu CR ou da suspensão do seu CR. Então isso demonstra que essa ação desencadeada pelo TCU não foi somente direcionada à 2ª Região Militar, foi direcionada a todo o Brasil. Então nós teremos aí milhares de CRs sendo cancelados. Só que esses CRs, muitos deles, estão sendo cancelados de forma ilegal, arbitrária, sem seguir o procedimento correto. Eu tenho vários exemplos para dar para vocês, mas, como disse, a regra tem que ser seguida. As pessoas estão perdendo o CR somente por estarem respondendo a um boletim de ocorrência, por figurarem em boletim de ocorrência. Pois o Exército Brasileiro está entendendo que se você figura em um boletim de ocorrência, você perdeu a sua idoneidade. Só que o que é perder a idoneidade? O que é idoneidade? A legislação vigente traz uma amostra pra gente do que é idoneidade. Então vamos começar a parar de falar e vamos começar a mostrar aqui o que realmente está escrito. Porque o que eu acho, o que eu deixo de achar não interessa. O que interessa é o que está escrito, correto? Vamos ler. Parágrafo 4º do artigo 15, lá do decreto 11.615, que é o decreto que está em vigor. Traz lá no parágrafo 4º. Para comprovação da idoneidade, de que trata o inciso 4º do caput, serão apresentadas certidões negativas específicas, referentes aos locais de domicílio dos últimos 5 anos do interessado, em que conste os seguintes registros:
ações penais com sentença condenatória sendo transitada em julgado, execuções penais e procedimentos investigatórios e processos criminais em trâmite. Então nós temos um decreto que é o 11.615, que é o atual, o decreto mais novo em relação a esse tema, porque o 10.030 ainda está em vigor, é mais antigo, mas temos o decreto atual nos ensinando, nos trazendo, nos dizendo, nos desenhando o que é a idoneidade. A idoneidade será comprovada através da apresentação de certidões negativas específicas. Vocês leram aqui em algum momento que está escrito que se você figurar em um boletim de ocorrência como investigado ou como averiguado, você perdeu a sua idoneidade? Isso está escrito aqui? Não, isso não está escrito aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que é que enseja um cancelamento de CR. Lembrando que o que eu falei é para aquisição, só que ali nos mostra o que é idoneidade, já que não tem tem o significado do dicionário, mas a aplicação prática do termo não existe uma definição para isso, ok? Agora vamos lá, COLOG 166, portaria 166 que está em pleno vigor, seção 4 do cancelamento do registro. Então aqui nós temos as condicionantes, o que tem que estar preenchido para que você possa perder o seu CR, para que o seu CR seja cancelado. Artigo 30. O cancelamento do registro ou do apostilamento é uma medida administrativa que poderá ocorrer a qualquer tempo, nas seguintes hipóteses, no termo do artigo 67 do decreto 10.030. É uma cópia, tá, galera? Este artigo 30 é uma cópia do decreto 10.030. 1. Por solicitação do interessado do seu representante ou do responsável legal. Ou 2. Ex officio, ou seja, o exército, neste caso, a pessoa tem que solicitar. Ex officio é quando o exército toma essa atitude sem precisar ser provocado. Basicamente é isso. Nos casos de 2 pontos. A. Cassação do registro. B. Término da validade do registro e inércia do titular. Venceu o seu CR e você não pediu renovação, vai acontecer isso. C. Perda da capacidade técnica para a continuidade da atividade inicialmente autorizada. D. Aqui está o que interessa. Perda de idoneidade da pessoa. Então a portaria fala que o seu CR poderá ser cancelado se você perder a sua idoneidade. Entretanto, o 11.615 nos ensina o que é idoneidade. A idoneidade é algo que será comprovada por meio de certidões negativas específicas referentes aos locais de domicílio. Ficou claro até aqui? Espero que sim. Então, não há uma classificação, uma determinação específica do que é idoneidade. Só que nós temos um decreto, que é o decreto das armas, o mais atual, que esclarece o que é a idoneidade. Agora, nós vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o 67 do 10.030, para vocês verem que é uma cópia da 166. Artigo 67. O cancelamento do registro ou do apostilamento é uma medida administrativa que poderá ocorrer a qualquer tempo das seguintes hipóteses. Literalmente, uma cópia do que está na COLOG 166. Melhor dizendo, a COLOG 166 é mais nova, a COLOG 166 é uma cópia desse artigo 67. Mas vamos aqui para o 72, que já é algo muito interessante. O 72 tem a possibilidade do quê? A suspensão é a medida administrativa preventiva que interrompe temporariamente, a qualquer tempo, a autorização para o exercício das atividades com PCE, aplicada na hipótese de ser identificada atividade realizada em desconformidade com o registro concedido à pessoa física ou jurídica. Ou seja, Andrei, você acha certo a pessoa estar respondendo a inquérito e continuar com seu CR? O que eu acho é que a Constituição Federal prevê que ninguém será considerado culpado sem antes ter uma sentença penal transitada em julgado. Então essa pessoa não pode ter nenhum tipo de sanção sem ter uma sentença penal transitada em julgado. É isso que o Andrei acha, porque é isso que está escrito na Constituição Federal, que é a carta magna deste país, a lei máxima deste país, ou ao menos assim deveria ser. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Andrei, então você também acha que não vai ter acontecido nada com a pessoa? O 72 dá uma opção de suspensão ao invés de cancelamento. Ao invés de cancelar, suspende, espera esse processo acabar, espera esse inquérito acabar para entender o que aconteceu e aí sim ou cancela ou reativa
OCR. Meus amigos, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: se o seu vizinho não gosta de você, vai lá e faz um boletim de ocorrência de ameaça, falando que você o ameaçou. Como eu tenho vários casos, pessoas postam foto de armas nas redes sociais, o vizinho sabe que a pessoa tem arma, vai lá e fala, ele me ameaçou com uma arma de fogo. Você será investigado por meio de um inquérito policial. Porque o objetivo de um inquérito policial é apurar a notícia de um crime que veio através de um boletim de ocorrência, montar um dossiê e ser levado à justiça, para o promotor de justiça, que é o dono da ação penal, decidir se aquilo é realmente um fato criminoso e te denunciar pela prática de um crime, ou se aquilo não é um fato criminoso e aquilo merece ser arquivado, pois falta de provas, falta de materialidade, falta de autoria e etc. Tá? Então, qual é a lógica de simplesmente punir uma pessoa somente com um boletim de ocorrência? E agora eu ainda vou mostrar para vocês o que diz aqui o artigo 62. Deixa eu só ver se tá aqui no 62. Um minutinho. Que 62, tô maluco. 67. Tá aqui na tela. Olha aqui o que eu falei, que trâmites têm que ser seguidos. Parágrafo único do artigo 67 do Decreto 10.030, que está em pleno vigor. Nos casos de cancelamento do registro ou do apostilamento, serão observados o contraditório e a ampla defesa, em processo administrativo sancionador. Tá bom. E por que foi feito um edital de cancelamento de CRs, de centenas de CRs, sem dar a oportunidade dessas pessoas se defenderem, sem que essas pessoas fossem submetidas ao contraditório e ampla defesa, ao devido processo legal? E a própria legislação traz essa obrigatoriedade. Tá lá no artigo 67, como vocês podem ver, parágrafo único. Agora, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Como em um passe de mágica, artigo 28 na tela do decreto 11.615, o capítulo diz: cassação do certificado de registro de arma de fogo. Lembrando que não estamos falando aqui de cassação ou cancelamento de CR, e sim do certificado de registro de arma de fogo, o famoso CRAF. Entretanto, vamos fazer uma aplicação por analogia ao CR. Vamos ler aqui o que diz o parágrafo 2º. São elementos que demonstram a perda do requisito da idoneidade, entre outros, a existência de mandado de prisão cautelar ou definitiva, o indiciamento em inquérito policial pela prática de crime e o recebimento de denúncia ou de queixa pelo juiz. Então nós já mostrei outro trecho que nos ensina que a idoneidade é comprovada por meio das certidões criminais, e aqui ele traz um exemplo do que é motivos de cassação para o certificado de registro e demonstram perda do requisito da idoneidade. Existência de mandado de prisão, indiciamento em inquérito policial e recebimento de denúncia ou de queixa pelo juiz. Por que isso? Porque se você for indiciado, é quando o delegado praticamente já finalizou o inquérito policial e ele te indicia pela prática de um crime X. Então, pelo menos, eu entendo isso aqui como completamente inconstitucional, por conta do que eu falei, que a Constituição Federal fala que ninguém poderá ser considerado culpado sem antes ter uma sentença penal transitado em julgado. Isso é claro, isso está na Constituição Federal. Então, isso é inconstitucional, mas vamos nem falar da inconstitucionalidade. O que diz aqui o parágrafo 2º do 28, do decreto 11.615? Ele faz um paralelo, um meio termo do seguinte, que se o delegado já te indiciou, ou se o promotor de justiça te denunciou e o juiz aceitou essa denúncia, é porque há pelo menos uma fumaça ali, que existe aquela história que foi contada naquele boletim de ocorrência. Então, há pelo menos indícios de autoria, há materialidade para possível prática criminosa. Eu acho que isso não invalida nada e continua sendo inconstitucional. Porém, pelo menos é uma situação que ainda é discutível. Agora, somente com boletim de ocorrência é um absurdo. Andrei, tá, estou respondendo a processo. Eu ainda não tenho uma sentença penal transitada em julgado, tive o meu CR cancelado. O que te resta fazer, meu amigo, é fazer uma defesa administrativa. Se essa defesa administrativa não for acatada, mandado de segurança. Estou respondendo a inquérito policial e aconteceu isso. Qual é o caminho? O mesmo. Defesa administrativa, mandado de segurança. Não tem outro caminho. Lembrando que após o recebimento do ofício,
vocês têm 10 dias para fazer a defesa de vocês. Se o ofício for de cancelamento, nós podemos pedir como medida alternativa a suspensão até que aquele processo seja finalizado. Outra situação que eu fiz, essa semana, sei lá, eu fiz mais de 30 defesas administrativas. E, pelo visto, na semana que vem e semana seguinte vou fazer muitas mais. Mas vamos lá. Qual é a outra situação que eu tô pegando vários e vários casos nessa situação? A pessoa respondeu a um processo, ele foi finalizado, seja por cumprimento de pena, ou seja extinto, arquivado por falta de materialidade, por absolvição, não interessa. O que interessa é, essa pessoa teve um processo, eu não quero nem discutir qual foi o fim desse processo. A questão é, hoje, agora, ela não mais está respondendo a este processo. Ela comprova a sua idoneidade por meio de todas as certidões. É justo ela ter o seu CR cancelado neste momento? Ela respondeu o processo em 2021. O Exército descobriu em 2021 que você estava respondendo o processo? Se ele descobriu no curso do processo, a gente ainda volta para a inconstitucionalidade do cancelamento em relação à Constituição Federal, como expliquei para vocês. Agora, se o Exército não descobriu em 2021 e descobriu em 2024 que você respondeu a um processo em 2021, que foi arquivado, ou que você foi condenado, que você já cumpriu a pena, não interessa, que você foi absolvido, mas que esse processo já acabou, qual é a lógica, qual é a legalidade de cancelar o seu CR hoje? Isso é um atestado de incompetência. Se o Exército não descobriu em 2021, naquele período, enquanto você estava respondendo ao processo, ignorando a inconstitucionalidade, o Exército poderia, em tese, supostamente, cancelar o seu CR. Só que se ele não descobriu dentro daquele período, você continua com a sua idoneidade, porque aquele processo já acabou, e você comprova por meio das certidões, conforme a legislação nos ensina, de que você é uma pessoa idônea e você tem direito à concessão de um certificado de registro. Se você tem direito à concessão de um certificado de registro, por que o seu CR será cancelado? Isso é um absurdo. Tanto é que no ofício de cancelamento vem falando que a pessoa pode tirar um novo CR. Não, peraí. Se eu sou elegível a tirar um novo CR, por que o meu CR que já está em vigor será cancelado? E agora, meus amigos, para finalizar esse vídeo, eu tenho já mandado de segurança distribuído de outros casos em relação a cancelamento de CR, que eu inclusive consegui liminar e eu consegui que o juiz falasse exatamente isso. Peraí, se o processo já acabou e o Exército descobriu depois de o processo já ter acabado e ele pode tirar um novo CR, ele é elegível para um novo CR, não há nenhuma lógica em exigir essa nova concessão. Mantenha-se o CR dele ativo. Então, meus amigos, o caminho é, infelizmente, defesa administrativa para posteriormente, caso ela não seja acatada, mandado de segurança. Mas, quero lembrar a todos vocês, como comento nos casos de posse, porte, tudo relacionado a mandado de segurança. Defesas administrativas, posteriormente para mandado de segurança. Vocês têm que ventilar legislação, fundamentação jurídica nas defesas administrativas, para ter uma base. A defesa administrativa é o alicerce do prédio que você irá construir, que se chama mandado de segurança. Então essas defesas têm que ser bem elaboradas, bem redigidas, principalmente com fundamentação jurídica. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo de mais de 18 minutos ajude você a passar para aquele seu primo que é advogado, para aquele seu amigo que é advogado, para aquele advogado da sua empresa, uma base de onde ele tem que tirar toda essa fundamentação em relação a tudo isso que eu falei. Esse vídeo aqui é uma ajuda para quem precisa fazer as defesas administrativas e o advogado, por às vezes não lidar com essa matéria, não saber de onde tirar toda essa fundamentação. Então tá aqui, mostrei para vocês a fundamentação constante na Colog 166, constante no Decreto 11.615, constante na 10.030 e ainda não mostrei, mas tá lá na Constituição Federal, que ninguém poderá ser considerado culpado sem antes uma sentença penal transitada em julgado. E dissertei aqui sobre todas as possibilidades, sobre somente estar respondendo a inquérito policial, sobre se você já está condenado e o processo ter sido finalizado. Dei todos os caminhos para todas as defesas possíveis em relação a esses casos de cancelamentos DCR. Eu estou prevendo, diante dessa
Eu recebo 400 mensagens por dia, meus amigos. Esse telefone aqui, eu sou maluco, é o meu telefone pessoal, é o telefone que eu falo com a minha família, eu não tenho outro número, é esse número que eu falo com todo mundo, tá? Eu tô recebendo, de ontem para hoje, eu já recebi mais de 15 notícias de cancelamento de CR pelo Brasil. Então nós tivemos um cancelamento em massa em São Paulo e nós vamos ter um cancelamento em massa pro resto de todo o Brasil, só que vai ser da maneira correta, por ofício, de uma forma mais branda em relação ao que foi aqui, de um edital cancelando lá mais de 500 CRs de uma vez, juntando os 3 editais, ok? Então, infelizmente, pelo visto, isso será disseminado pelo Brasil inteiro por conta desse relatório do TCU, que vejo como um absurdo, como já falei também. Então eu espero, do fundo do meu coração, ter ajudado vocês. E agora eu vou fazer aquele pedido, mas nesse vídeo ele é muito mais importante até do que nos outros vídeos. Por favor, me ajudem a compartilhar muito esse vídeo, porque este vídeo servirá como base para colegas advogados possam lutar contra essas arbitrariedades que estamos sendo acometidos dia após dia. Então essa é a minha contribuição com vocês. Esse foi o vídeo de hoje, Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo juntos. Até quando não sabemos.